E agora falar de papai. Conta um pouco da história da sua família, né? Que eu vi você contando em outros lugares e a galera fica bastante curiosa, né? Fica muito curioso. Eles gostam, né? Porque é sensível, uma pauta um pouco sensível, mas eu tomo cuidado em falar, porque meu pai já reclamou algumas vezes das coisas. Não exponha seu pai. Não vou expor, né? Claro. Então, ele gemia... Alô? Eu já peguei ele... Alô? Brincadeira, papai. Mas é verdade. Aí, foi assim, meu pai e minha mãe, eles eram casados, né? Meu pai sempre foi muito religioso e a pessoa já sabe, né? A pessoa sente. Só que isso aí eu já falei, ele sentia... eu não consigo nem imaginar o quanto ele sofreu em ter que esconder isso de todo mundo, literalmente todo mundo. E algo que ele sentia que era muito forte dentro dele, né? E ele, por ser religioso, evangélico, eu cresci numa família cristã, então era muito forte isso. E aí, meus pais ficaram 15 anos juntos, né? Um bom motivo, assim, um motivo que ele me fala que eles ficaram juntos era por causa dos filhos, entendeu? E naquela época, meu pai sempre foi muito apegado aos filhos. Ele queria dar uma boa educação, uma boa vida, né, assim, para nós. Então, ele sabia que se terminasse com a minha mãe, né, acabaria que os filhos ficariam com ela, né? E tem toda uma questão, assim, que é mais difícil. Então, não foi fácil para ele. E eles ficaram bastante tempo juntos, só que chegou no momento ali, depois de 15 anos, que não deu mais, né, para eles continuarem. E também eles brigavam muito, né, meu pai e minha mãe. Então, isso eu tô contando por cima, né, gente? Claro. Mas acabava que não era aquela família, não tinha uma certa leveza, né, assim, Vocês família. percebiam isso? Muito, eu e meu irmão era... Vocês sabiam? Não, a gente não sabia. Do meu pai, não. Nessa época, ainda não, quando eles estavam juntos. Mas, por exemplo, a gente ia para qualquer lugar, tinha uma discussão. Nunca tinha uma paz, nunca era tão gostoso. Era bom, claro que tinha momentos felizes, né? Mas a gente viveu nessa pressão, sabe, entre eles Era mais dois. tensão do que... Era uma tensão demais. Então, acabou que eu e meu irmão, a gente escutava algumas vezes, que agora vai terminar, que não vai estar isso, só que acabava que não terminava. Então a gente, sabe quando entra no nosso subconsciente de que em algum momento não vai ter mais meu pai e minha mãe juntos, e talvez eu queria, não é que eu queria, mas eu queria menos briga, sabe? É muito ruim viver num meio com... Eu vivi nesse ambiente também, assim, quando era criança. É muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Então, eu queria isso, que eles não ficassem... Porque na nossa cabeça, meu pai e minha mãe juntos não dá certo. Então, separa pra gente viver sem essas brigas. Eu implorava, eu falava, separa. Então eu não tive aquela... Sério que vocês querem que a gente separe? Sim, a gente não quer mais Também briga, aconteceu separa. isso comigo. Nossa, e eu tinha o quê? Foi a vida toda, né? E aí, quando eu completei 11 anos de idade, meus pais se separaram. Não, 12 anos. 12 anos de idade. Meus pais se separaram. E aí, né, meu pai seguiu a vida dele. Aí, eu passei 1 ano morando com a minha mãe. E aí, no outro ano seguinte, eu fui morar com meu pai. Né? Eu quis morar com ele. E aí, eu já podia escolher com quem eu iria ficar e tal. E aí, foi nesse ano que meu pai se assumiu pra mim. Que ele sentou e aí conversou e falou, papai, eu tinha 13 anos de idade. E ele, papai é homoafetivo, né? Ele usou essa expressão, até hoje eu lembro, né? O papai é homoafetivo, eu gosto de tal pessoa, que ele tava com o ex dele na época. Eu gosto dele, e ele é uma pessoa muito boa, o papai tá feliz. Então, assim, eu vi que ele tava feliz e eu achei lindo, sabe? Eu não tinha preconceito algum em relação a Você isso. entendeu? Super, na hora. E na hora eu achei incrível pra mim, tipo, que legal, que diferente ter um pai gay, sabe? Até achou legal, tipo... Que tudo. Vou falar pra todo mundo agora que eu tenho um pai gay. Que orgulho! Mas não podia, né? Mas na época eu Você gostava. ficou feliz por ele, Eu tá fiquei feliz. muito feliz que meu pai tá bem, entendeu? Deve ter Ele sido um conseguiu. alívio pra ele, né? Nossa, Essa conversa. super, super alívio. Acho que foi mais alívio quando meu irmão aceitou, né? Que Quando... já era mais velho. o meu irmão era 2 anos mais velho que eu, né? E aí... Você é mais novo também, né? E eu tenho mais novinho, mas ele era bem nenenzinho nessa Bem, época. E aí, aí foi quando eu entendi, eu sempre tive uma relação muito incrível com meu pai, de contar tudo pra ele, tudo que acontecia, porque meu pai não era aquela pessoa que me privava de fazer as coisas, né? Eu falei, pai, posso sair pra tal lugar?
Ele deixava, mas não é que ele não se importa. Ele falou assim, pode, filha, mas toma cuidado, tal, isso. Aí aconteceu uma coisa com algum amiguinho meu, pai, eu fiz isso, eu contava, ele, filha, tá tudo bem, olha só, deixa eu te ensinar aí em relação... Aí ele me ensinava e me aconselhava, então eu me sentia bem. Não te proibia. Isso, não te era... ensinava. Porque tinha pessoas que eu contava as coisas e a pessoa falava... Não faz isso não, isso é pecado. Não faz essas coisas não, isso aí tá feio, vai orar, entendeu? Então, por eu ter crescido no meio, então eu me privava de contar as coisas para certas pessoas e contava tudo pro meu pai. Porque meu pai não me julgava. Meu pai não era de brigar comigo. Ele ria das coisas, ele me ensinava, ele me aconselhava, sabe? Então, foi assim que eu tive essa relação muito forte com ele. Então, ele que me ajudou a vir para São Paulo, ele que falou, filha, vai. Ele que me bancou no começo. Então, ele que me ensinou a tocar piano. Aí, e sua mãe? Não, minha mãe, ela também... Eu tenho uma conexão muito forte com minha mãe, né? Porque ela é muito engraçada. Eu acho que esse jeito... Também. Esse jeito louco, assim, de ser extrovertida vem tudo dela também. E minha mãe canta, então ela sempre me motivou a cantar, né? A me ajudar em muitas coisas. Mas... Aí, hoje em dia, ele não assumiu para a família, né? A família foi descobrindo aos pouquinhos, né? Em relação a né? O que ele se sente melhor. Aí... eu não quero entrar em detalhes, mas sua mãe já sabia? Ela sempre soube? Minha mãe, ela sabia. Minha mãe sabia depois de um momento que eu acho que não estava dando mais certa a relação deles dois, que aconteceram coisas no casamento deles que ela já sabia, ela já sentia. Tanto que quando brigava, minha mãe falava algumas coisinhas ali para mim, pro Nicolas, que a gente entrava no ouvido e saía por outro, sabe? Vocês não entendiam a ligação, né? Pra mim, ela tava só xingando ele, né? Quando ela falava algumas coisas pesadas ali na hora, assim, de Claro, raiva. de raiva. Da raiva, sim. isso. Ela falava, mas pra mim sempre entrou no ouvido e saiu pelo outro. Eu nunca entendi que meu pai, ixi, será que ele tá brigando porque meu pai é gay? Entendeu? Não tinha esse entendimento. Claro, criança também. Aí foi quando eles se separaram. E a situação dela também é muito delicada, Muito! né? Porque Foi muito delicado. Sim. Eu sei que os dois sofreram muito, sabe? Foram Tanto meu muito pai quanto minha fortes, né? mãe. E aí, a partir do momento que eles terminaram, não ficou mais tão aquela paz, né? Porque os dois não terminaram bem, entendeu? Foi uma separação litigiosa, né? Então, foi um momento muito difícil. Aí eu cresci num meio bem difícil. Então, eu acho que eu tive que amadurecer, entendeu? Para poder tomar algumas rédeas, lidar com problemas que não era para eu e meu irmão mais velho estar no meio, mas acabava que a família, né? Meu pai, minha mãe colocava a gente no meio. Então, foi muita coisa que aconteceu. Sim. E aí, mas é isso. Eu tenho uma relação gostosinha com eles hoje em dia. Sempre tive.